Declarações estranhas, acusação de corrupção e armação de emboscada para colega de time. As polêmicas dentro e fora de campo chamam atenção e algumas viram até motivo de investigação policial. Nesse compilado especial de episódios do Radar Peleja, eu te conto 3 histórias malucas que movimentaram o futebol. Se liga. Jürgen Klopp é conhecido por ser um técnico malucão, mas muito gente fina. Ele é famoso por dar entrevistas bem-humoradas e até fazer piada com jornalistas. Mas em dezembro de 2021, em mais uma das tantas coletivas de imprensa que ele participa, disse uma coisa que não pegou nada bem. E pior, mexeu com o continente inteiro. O Radar Peleja de hoje conta a polêmica por trás da entrevista coletiva do Klopp. A Copa Africana de Nações é um dos maiores torneios entre seleções do mundo. Na edição de 2021, com sede em Camarões, 24 seleções foram para a disputa. Esse número é mais que o dobro comparado aqui com a nossa Copa América, que teve só 10 na última edição. O torneio reúne alguns dos melhores jogadores do mundo e muitos atletas de grandes clubes nas ligas mais badaladas da Europa, como é o caso do Salah e do Mané, no Liverpool. E é aí que começa o problema. No final de novembro de 2021, a fase do Liverpool não era das melhores. O time vinha sofrendo com o departamento médico movimentado e com a ausência de jogadores que estavam defendendo as suas seleções. Apesar disso, os próximos meses pareciam mais animadores. Alguns atletas iam voltando ao ritmo aos poucos, e principalmente porque não teria mais datas internacionais até março, pelo menos na Europa. Esse foi o contexto da pergunta de um jornalista que queria saber como seria o planejamento do Klopp para esse período. Essa foi a resposta. International break until March, I heard it so often. But in January is a little tournament in Africa, I just want to say. And I think Asia is playing games as well, if I'm right. A fala do Klopp repercutiu mal na Inglaterra e principalmente na África. A frase dele de que a AFCON seria um campeonatinho foi interpretada como uma forma de diminuir a relevância do torneio. Ele cometeu um erro enorme, escreviam fãs no Twitter. Sarcasmo ou não, a fala foi depreciativa, comentou um jornalista nigeriano também na rede social. Toda essa polêmica que o comentário do Klopp gerou fez com que o debate sobre a visão que alguns europeus ainda têm da África esquentasse nas redes sociais. Mesmo que não tenha sido essa a intenção do técnico, a fala tocou numa ferida histórica e cultural. E o jornalista nigeriano Ojora Babatunde, na coletiva seguinte, fez questão de dizer o que pensava sobre a fala dele. I think it's an insult to the players, it's an insult to the fans, it's an insult to the people, and it's an insult to the continent. I think you are the continent and apology. That's it, I'm done. Klopp até tentou se explicar e disse que não era isso que estava pensando quando ele deu a entrevista. There's a little tournament in January, and I didn't mean a little tournament, I just mean like you say it when there's still a tournament. It's ironic. There's still a tournament, a big one. We lose our best players to But you wouldn't say that in the Heroes. You wouldn't say little tournaments in Heroes. I'm not a native speaker, but if you want to understand me wrong, you can do that all the time. Depois do clima ter esquentado na sala de imprensa, o Klopp não quis mais tocar no assunto. Durante a Copa Africana de Nações, ele fez declarações exaltando o torneio e destacando a importância dele. Falou até que estava torcendo para os seus atletas que estavam em campo, porque sabia o quanto aquele campeonato significa para eles. Apesar disso, o alemão não atendeu ao pedido do nigeriano e nunca pediu desculpas pela sua fala, porque ele entende que não teve a intenção de ofender a ninguém, mas provavelmente deve tomar mais cuidado nas suas coletivas daqui para frente. Ei, você, presta atenção nesse vídeo. Y no me da vergüenza llorar porque me siento robado. Esse cara, aos prantos, é Nelson Flores, o técnico do pequeno Fortaleza, um clube da 2ª divisão do campeonato colombiano. O motivo das lágrimas relembrou um fantasma que assombra o país por décadas. E desde jogadores da seleção até o presidente da República estão todos revoltados com esse lance. O Radar Peleja de hoje é sobre o gol que foi parar na justiça da Colômbia. Para muitos torcedores e amantes do futebol colombiano, a tarde do dia 4 de dezembro de 2021 era uma das mais importantes do ano. Nela ficaria conhecido o nome de um dos últimos times a subir para a 1ª divisão. Os jogos do Grupo B da fase final da Segundona aconteciam ao mesmo tempo. 4 clubes disputavam uma vaga de acesso e o favorito era o Fortaleza, um time do técnico do começo do vídeo, que liderava o grupo. Eles estavam perdendo o jogo contra o Bogotá, o lanterna do grupo, que nem tinha chance de se classificar. Então, os
olhos de todos se voltaram para o outro jogo da rodada, entre União Madalena e Llaneiros. Até os acréscimos do segundo tempo, o Llaneiros vencia a partida por 1-0 e o acesso ia ficando com Fortaleza. Mas aos 49, União Madalena empatou e aos 50, o lance bizarro aconteceu. Eles viraram o jogo com esse gol aqui. Vega, tiene el ascenso, Vega aí, segura que ele pega, gol! Agora repara na postura dos jogadores do Llaneiros durante a jogada. Eles andam no próprio campo de defesa, não dão combate e sequer fazem questão de ir atrás da bola. A impressão para todos que estavam assistindo era de que o time estava entregando o resultado. Quando o juiz apitou o final do jogo, o 2-1 garantiu à União Madalena a volta para a primeira divisão. Mas o preço disso foi a revolta e a suspeita de todo o país. Na saída de campo, os jogadores do União foram vaiados e atacados por torcedores. As entrevistas coletivas do time depois da partida também tiveram que ser interrompidas pela revolta da torcida. Não demorou muito para o vídeo do gol bizarro viralizar na internet. O craque da seleção e da Juventus, Juan Cuadrado, tuitou dizendo que o gol era uma falta de respeito. Até o presidente da Colômbia, Iván Duque, considerou o lance uma vergonha nacional. O jogo trouxe à tona o fantasma da manipulação de resultados por causa do envolvimento do narcotráfico, que manchou o futebol do país nos anos 90. A tensão aumentou quando o jogador do Llaneiros revelou que ele e os companheiros de clube receberam ameaças de morte depois da partida. Manuel Gonçalves, atleta do time desde 2012, escreveu no Facebook: "Não vim dizer o que aconteceu, mas cedo ou tarde tudo virá à luz." Por isso, uma investigação foi aberta na justiça colombiana para apurar irregularidades na partida. Em janeiro de 2022, União Madalena foi absolvido, mas o processo continuou investigando o Llaneiros. Até a produção desse radar peleja, o caso ainda está em andamento e ninguém foi punido. União Madalena conseguiu manter o acesso polêmico e ainda anunciou reforços para a temporada. E adivinha só de onde vinham 2 deles? Do próprio Llaneiros. Se você desconfia que tem algo errado nessa história, não é o único, já que muitos fãs do futebol na Colômbia estão mostrando indignação a cada capítulo e revelando que alguns traumas não são tão simples de se esquecer. Imagine essa situação. Você está junto de um colega de trabalho voltando de um jantar, quando uma emboscada acontece e você sofre inúmeras agressões. Depois de acordar no hospital, num dos piores dias da sua vida, descobre que uma das principais suspeitas pelo ataque é uma das suas melhores amigas. O Radar Peleja de hoje te conta sobre a polêmica agressão a uma das principais jogadoras da França. Junho de 2021, o Paris Saint-Germain conquistava pela primeira vez na história a Liga Francesa Feminina. Com o título, a equipe ganhou uma das vagas para disputar a Champions League a partir de outubro. Depois de vencer os 2 primeiros jogos no Grupo B, o time enfrentaria o Real Madrid. O clima na equipe era de festa e uma confraternização foi marcada na semana anterior ao confronto. Mas o que eu vou te contar agora mudou completamente o clima no vestiário do clube. 2 companheiras de time, as francesas Ramhaoui e Diallo, foram embora do jantar juntas no carro da Diallo. Quando elas chegavam perto da casa de Ramhaoui, bandidos encapuzados pararam o carro. Eles foram em direção à dona da casa, mandaram ela descer do carro, bateram na perna dela com uma barra de ferro e fugiram. Por outro lado, Diallo não foi atingida como amiga e nenhum item foi roubado. A jogadora ferida precisou ir para o hospital e levou pontos nas pernas e nas mãos. O advogado da Diallo disse que a cliente também foi agredida, teve o seu cabelo puxado e chegou a ser presa no volante durante o ataque. Ramhaoui não enfrentou o Real Madrid porque estava machucada e com um hematoma feio na perna. E quem entrou no seu lugar foi exatamente a Diallo. Esse foi um dos motivos que levantaram uma suspeita na investigação. A polícia acreditava que uma rivalidade direta dentro do PSG e também dentro da seleção francesa poderia ter motivado Diallo a planejar uma emboscada. No mês de outubro, Ramhaoui sofreu uma lesão em campo e foi cortada da seleção. Diallo passou a ser convocada no seu lugar. A linha de investigação levava em consideração essa rivalidade e, por causa disso, Diallo ficou presa por 36 horas, prestou depoimento e foi solta. A meia voltou a treinar e o PSG disse que ficaria ao lado das jogadoras para que elas pudessem superar a confusão. O que deixa a história mais maluca é que, apesar dessa rivalidade, as 2 jogadoras eram colegas e amigas. Nas redes sociais, elas têm fotos juntas passando férias em Dubai.
O caso sacudiu bastante o vestiário do time e teve uma repercussão enorme na imprensa francesa. O jornal L'Équipe conseguiu falar com Hamraoui. A jogadora contou o que aconteceu e mostrou foto da agressão. Eu tentei me proteger com as mãos o máximo que eu pude. Depois de alguns minutos, eles fugiram. Mas uma nova informação balançou ainda mais o mundo do futebol. O jornal francês Le Monde apontou o envolvimento do ex-jogador do Barcelona e da França, Eric Abidal, nesse caso. A polícia descobriu que o chip do celular de Hamraoui estava no nome do Abidal. O que foi apurado é que o Abidal traía a esposa com a Hamraoui quando ele era diretor do Barcelona e ela jogadora. Tá acompanhando toda a novela? Nessa teoria, uma vingança seria o que teria motivado a emboscada. No depoimento, Diallo disse ter ouvido um dos bandidos falar para sua colega: "Então, você dorme com homens casados?" E Hamraoui confirmou o comentário. Raye, a esposa do ex-jogador, se tornou a principal suspeita e disse que depois da confusão, o marido confessou a traição. Na sua rede social, Abidal escreveu um pedido de desculpas para a mulher. "Raye Abidal, me perdoe. Seja qual for sua decisão, você continuará aos meus olhos a mulher da minha vida, especialmente a mãe dos nossos filhos maravilhosos. Eu mereço essa humilhação, mesmo que ela me mate vivo." O caso, que até a produção desse episódio ainda não foi solucionado, vai seguir investigação pela polícia de Versalhes. E você pode acompanhar as atualizações no Instagram e no Twitter do Peleja. E aí, conhecia em detalhes essa história? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.